negociação, que é quando você está num ambiente controlado e você vai discutir com o cara, vai propor coisa, vai ouvir coisa. Isso é uma negociação. Ali, na verdade, não teve isso, sabe? Não foi possível fazer isso. Eu diria que a alternativa à negociação, ela nem foi utilizada. O que houve ali foi uma coisa chamada incitamento à rendição. E aí, quando a gente chegou bem perto, assim, no visual do refém, a questão de uns 10, 12 metros do refém, e no contato visual eu dei o comando, larga o refém. É ordem eu dei, na verdade, estava bem machucado. E aí eles, não, porque com faca no pescoço, vamos, e aí eu mandei abrir fogo. Foi uma rebelião na chamada FEBEM de Franco da Rocha. Antigamente era a FEBEM, hoje chama Fundação Casa, são presídios que abrigam menores infratores, menores graves, né? Infratores graves. E o que aconteceu é que os menores viraram a cadeia. Virar a cadeia é colocar a cadeia em rebelião. Eles já tinham matado reféns e estavam no topo do prédio. Era um prédio ali, na verdade, uma ala bastante grande, com uma laje enorme, e nós não conseguíamos acessar essa laje, e lá estavam aproximadamente uns 200 menores, todos assim, enlouquecidos, né? E um detalhe curioso que eu devo marcar aqui, para quem não sabe, isso é uma curiosidade, só quem está no meio conhece isso, as cadeias onde tem adulto é muito mais fácil de lidar, mesmo em rebelião, do que as cadeias onde tem menores de idade. Os menores de idade, na cadeia de adultos, sempre tem um dono da cadeia, sabe? Sempre tem um preso que é o responsável. Quem que é o cara aí? Ah, é o Batata. Chama o Batata. E aí? Como é que nós vamos resolver? Às vezes tem um acordo que se faz com uma liderança que já é consagrada, estabelecida, consolidada, e aí a coisa funciona. Menor não tem isso aí. Eles não têm liderança, se dividem em pequenos grupos, grupelhos assim. São muito violentos porque querem se autoafirmar. Um quer mostrar que é mais valente e mais perigoso do que o outro, e isso torna a situação bastante difícil, né? E o ponto-chave dessa operação, que foi muito emblemática, muito marcante, foi que, por estarem na laje, nós não conseguiríamos fazer uma subida na laje com escadas ou com qualquer outro meio para poder acessar o topo, o telhado. Não era na verdade um telhado, era uma laje. Imagina uma laje assim enorme, né? Onde todos eles andavam, que era o teto da coisa, né? Eles já tinham jogado um refém para baixo antes da gente chegar. Na nossa chegada tinha outros reféns que estavam sendo serviciados, mas tinha um funcionário que estava na laje sendo muito castigado, sabe? Ele estava apanhando demais ali, então os indicadores de risco eram presentes ali, não tinha a menor chance de estabelecer uma negociação, até pela condição geográfica, e aí eu tomei uma decisão de fazer um desembarque de helicóptero a baixa altura. Porque o GAT, uma das nossas missões é resgate de reféns em locais de difícil acesso. Então a gente tem treinamento de rapel. Todos os policiais do GAT são treinados nos mesmos modos do Corpo de Bombeiros, um curso obviamente em altura. Então a gente sabe fazer rapel, sabe fazer aranha, sabe fazer comando Kraus. A gente tem essa habilidade de lidar com isso, e uma das técnicas que a gente utiliza é rapel de helicóptero, né? E como é que é o rapel de helicóptero? Você vem com o helicóptero, lança os cabos, as cordas, né? E faz aquela descida no esqui, e faz a descida de rapel. Tem uma outra coisa chamada fast rope, é uma corda bem grossa, e você vai com luva, você desce assim, sabe? Agarrado, escorregando pela corda, a luva te protege, a corda é bastante larga, não queima a tua mão, mas naquele caso a gente não podia fazer isso, porque se nós pairássemos o helicóptero a baixa altura e descêssemos o cabo de rapel ou fast rope com os menores todos ali, é capaz dos caras pegar o cabo, puxar, desequilibrar a aeronave, e era muito risco. E outra, perderíamos o fator surpresa, né? Porque não dava para fazer isso daí. O desembarque a baixa altura não é uma coisa fácil de fazer, porque são 4 policiais, 2 em cada esqui do helicóptero, já veio no esqui praticamente, né? E o helicóptero ele dá uma baixada em torno de 2 metros e pouquinho, 2,5 metros aproximadamente. Também não pode ser muito alto porque nós temos que fazer um salto do helicóptero. E esse salto é mais ou menos igual o salto do gigante, o passo do gigante do mergulhador. O mergulhador, quando está fazendo um mergulho de barco, sou mergulhador também, você está tudo equipado com a máscara, os cilindros, tal, a nadadeira, você vai bem na beira do barco e dá um passo grande, como se fosse um passo para andar. Só que na verdade você vai simplesmente cair na água, né? Você não faz impulso. Esse é o segredo do passo do gigante. Você não dá aquele impulso, mesmo porque com aquele peso todo você não consegue dar um salto, né? Então é só tibum na água, né?
E no esqui do helicóptero é a mesma coisa. Não dá para se dar um impulso porque a aeronave é muito instável. O helicóptero ele realmente é bem estável, né? Nós fomos em 2 helicópteros, 4 policiais em cada um deles, 8 policiais, só que tinham 200 menores. Então houve uma ponderação de risco da nossa parte e avaliar que poderia ter um problema, né? Porque, confesso a você, se os menores são mais organizados, têm um comando, por exemplo, eles partiriam para cima de 8 policiais. Os 200 menores partem para cima de 8 policiais. Nós tínhamos isso em conta. Nós descemos armados com armas portáteis, com armas não letais e com as nossas armas de porte, que são as nossas pistolas, né? Então eu posso afirmar para você que se eles partissem para cima da gente, a gente ia levar a pior. Ia ficar um monte de menor morto. O fator surpresa, a chegada das 2 aeronaves, baixa altura, eles ficaram vendo assim, meio atônitos. E aí nós saltamos praticamente imediato. 8 policiais, 7 mais eu. E já em formação de time, partimos para cima, os caras ficaram intimidados. E a cena é magnífica, né? Assim, saíram correndo os 200 assim para a extremidade, né? Porque nós fechamos e eles foram correndo para a extremidade da laje lá no final dela. Quando percebemos isso, aí que a gente apertou mesmo e fomos para cima no esquema de equipe, né? Nós fomos correndo na direção deles. Eles ficaram todos fustigados ali num cantinho, porque depois não tinha mais como sair, ia cair, né? E aí fizeram aquela bola humana e o refém no meio e eles com uma faca. Existe uma coisa que chama negociação, que é quando você está num ambiente controlado e você vai discutir com o cara, vai propor coisa, vai ouvir coisa. Isso é uma negociação. Ali, na verdade, não teve isso, sabe? Não foi possível fazer isso. Eu diria que a alternativa à negociação, ela nem foi utilizada. O que houve ali foi uma coisa chamada incitamento à rendição. E aí, quando a gente chegou bem perto, assim, no visual do refém, a questão de uns 10, 12 metros do refém e num contato visual eu dei o comando, larga o refém. É ordem eu dei, na verdade, estava bem machucado. E aí eles, não, porque com faca no pescoço, vamos, e aí eu mandei abrir fogo. Mas de bala de borracha. E aí os meus policiais abriram o fogo de bala de borracha e foi uma coisa assim, meio que, quase que todos eles com muita intensidade. E a bala de borracha, ela é numa calibre 12 adaptada, então você coloca 6 cartuchos, dá para você fazer ali o manejo e dar vários tiros, né? E aí os tiros foram pegando na molecada, né? O tiro de bala de borracha, ele não mata, mas ele machuca, né? Ele gera uma dor. E aí, quando eu abri o fogo de bala de borracha, os caras separaram, eu fui lá extrair o refém. Tava muito machucado, ele tava em estado de choque, na verdade, sabe? E ele era um cara alto, sabe? Um rapaz alto. É muito diferente, sabe? Tê-lo salvado naquela situação que tava muito crítica, até porque eu já tinha tido morte, já tinha tido o colega dele jogado para baixo. Negociação, que é quando você está num ambiente controlado e você vai discutir com o cara, vai propor coisa, vai ouvir coisa. Isso é uma negociação. Ali, na verdade, não teve isso, sabe? Não foi possível fazer isso. Eu diria que a alternativa à negociação, ela nem foi utilizada. O que houve ali foi uma coisa chamada incitamento à rendição. E aí, quando a gente chegou bem perto, assim, no visual do refém, a questão de uns 10, 12 metros do refém e num contato visual, eu dei o comando, larga o refém. É ordem eu dei, na verdade, estava bem machucado. E aí eles, não, porque com faca no pescoço, vamos, e aí eu mandei abrir fogo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se ele foi útil para você, já deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube continuar recomendando mais vídeos como esse. Se você quer seguir carreira policial, eu deixei no primeiro comentário fixado um curso completo com desconto exclusivo. E também o acesso ao nosso grupo VIP com várias promoções. Dá uma olhada lá.